Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Renan Camilo e hoje eu estou aqui com ele, um dos homens mais inteligentes que eu tenho o prazer de conhecer, para a gente falar de solos Cristo, somente Cristo, quem é Jesus Cristo. Então a gente vai dar continuidade a esse bate-papo que a gente está tendo sobre as solas nesse mês da reforma. E para isso, hoje, temos aqui o Carlos Bresciani, um cara que eu tenho o prazer de cada dia estar convivendo mais com ele, poder chamar de amigo. Muito obrigado de verdade por você aceitar a participar e falar sobre Jesus, que eu sei que você ama falar sobre Jesus. Então, se apresenta aí, Carlos, para a galera que vai te assistir hoje, vai escutar você falando quem é o Carlos, como é que o Carlos, o que o Carlos faz, o que ele trabalha na igreja. Fala aí, Carlos, o que você desejar. Quem é o Carlos Brechani? Tudo bem, Hanan? Como vai? Obrigado pela oportunidade. Não queria cometer uma indelicadeza dessas, mas já tem que começar te corrigindo, né? Como é que você fala que eu sou o cara mais inteligente que você... Longe disso, longe disso. E- Ou eu não conheço muita gente, então tá ou a explicado. Então, galera, assim, ou a galera que eu conheço tá baixo. Mas não é o não, caso. Eu conheço muita gente inteligente, e eu tenho certeza que você é bem inteligente. Vai dar uma de humilde aqui, eu sei disso, porque você é bem humilde, mas eu falo, você não precisa falar, deixa que eu falo. Entendeu? Mas pode para você, continuar. pra você ver como Deus é bom, né? Deus, ele nos dá ministérios e nos capacita para fazer uma obra que ele não precisava de mim para fazer, né? É É como verdade, se é verdade. Deus, ele tem objetivos, ele tem metas a cumprir, e ele vira para mim e fala: Brechani, você quer participar? Eu vou fazer de qualquer jeito, mas eu vou te dar a oportunidade de ser abençoado. Isso é demais, né? É bom demais. Deus é Ah, bom demais. essa participação que Deus nos deixa estar junto é maravilhoso. Foi o que você falou, ele pode fazer tudo sozinho, ele não precisa da gente, mas ele quer que a gente participe com ele. Sabe E isso é muito incrível, né? o que é tremendo, né? Porque Deus, ele é dono de toda a prata e de todo o ouro, mas ele permite que você possa contribuir para o reino. Ele não precisa, mas ele quer te abençoar, então ele te dá para você poder contribuir. É bom demais, né? Então nisso a gente volta ao da inteligência, né? Nada é meu. Graças a Deus ele me deu uma capacidade, um ministério, e eu tenho tentado, na medida do que ele permite e na direção que ele me dá, poder contribuir para exercer o seu ministério e edificar a igreja, né? Enfim. Amém. Mas enfim, Amém. somos colegas de mestrado, né? Conhecemos como colegas de mestrado, viramos amigos pessoais, né? Todos os encontros que a gente está sempre junto, sempre conversando, sempre trocando ideia, é muito bom. Você é conhecido como o homem do podcast, né? YouTuber do YouTube. Então, somos mestrandos, né? Você é meu calouro, então tem que É respeitar verdade. os veteranos, por favor. E sempre serei, né? Eu sempre serei. Sempre será, uma vez calouro, sempre calouro. Mas somos irmãos, né? Então é só piada. Amém. O, eu, eu sou mestrando, né? Tenho feito o meu trabalho, ele é voltado para a área da escatologia. A gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso. O Sim. meu trabalho, eu atuo na igreja mesmo com um papel. A minha igreja ela é um pouco tradicional na questão dos papéis, então eu sou efetivamente um mestre, mas não com a concepção Uhum. de estar sendo superior a ninguém, pelo contrário, mas é o ensino mesmo, a Sim, sim. possibilidade de transmitir ensinos. Eu faço para o pastor presidente da minha igreja uma congregação que a sede é em Valinhos, é a Cristo Vive. Ela tem por volta de umas 50 igrejas espalhadas no Brasil, Portugal, América do Sul, e eu tenho Pequena. oportunidade. Como? Pequena, né? Só 50 igrejas Ah, espalhadas, mas é um monte de relativamente coisa pequeno. pouca. Coisa pouca, coisa pouca. O pastor presidente, eu brinco que ele é realmente o pastor verdadeiro, um pastor autêntico, aquele que coloca a ovelha embaixo do braço e cuida, né? Porque ele construiu Legal. tudo, ele e Deus, né? Ele construiu a igreja, a sede, ele era pedreiro na vida dele, construiu a igreja com as próprias mãos, e a igreja, ela cresceu e se desenvolveu na graça de Deus, mas é muito bonito ver, né? Mas a história dele, o testemunho dele é muito bonito. E eu também sou formado em Direito, eu atuo como promotor de justiça em São Paulo,
na cidade de Guarulhos. A minha atuação na igreja, então, não é uma atuação que tem por finalidade viver da obra, não, pelo contrário, Deus me deu Uhum. outra forma de poder prover o meu sustento, né? Graças a Deus consigo também atuar junto à igreja, fazendo principalmente redação de alguns livros, revisão de livros, algumas aulas, né? Participar de algumas células, enfim, podendo compartilhar mesmo a palavra de Deus com as pessoas. Sou pós-graduando, estou fazendo uma pós-graduação em História, Geografia e Arqueologia Bíblica. Estou finalizando, ainda tenho pendente, esse curso é pela Universidade Hebraica de Jerusalém, muito interessante, muito legal. Sim, E, sim. e também sou graduando em Teologia, que na verdade ficou um semestre pendente para eu cumprir na FABAD, que é a Faculdade Bíblica das Assembleias de Deus. Pai de Uhum. duas meninas, de uma menina de 3 anos e uma de 1,5. Daqui a alguns mesezinhos a gente vai estar compartilhando, que a gente vai passar acordado, a gente vai poder estar compartilhando experiências. Para Exatamente. quem não sabe, ela está a caminho, né? Vai É ser, isso aí, é isso aí. enfim, isso é uma bênção de Deus. E, enfim, acho que é isso, basicamente. Não, olha, basicamente é isso. Eu não sei como é que você arruma tempo, mas você me falou que tem que ficar acordado por causa das meninas. Isso já te ajuda bastante. Em breve, meu amigo, você vai perceber. Olha, não Eu existe, já fico... não existe bênção maior do que ser pai. A gente realmente conhece Ah, profundamente o amor de Deus, mas não dá para dizer que não dá trabalho, né? Agora, é um é. privilégio, né? É um privilégio Deus ter dado para a gente a possibilidade de cuidar de uma filha dele, né? Ah, Eu cuido de 2 filhas dele, isso para mim é uma honra, e meu propósito é que elas cresçam sempre nos caminhos do Senhor e eu continuo exercendo minha mordomia. pois preencher, eu fico pensando nisso assim todo dia. De que a gente já estava falando no começo, né? Ele quer que a gente participe. E aí ele deixa a, a gente ter essa oportunidade. Você tem a oportunidade de cuidar de 2 filhas dele, então olha a responsabilidade disso. E eu vou ter a responsabilidade agora da minha primeira também. Então, é, é um carinho, assim, eu acho que Deus tem um carinho com a gente muito grande, da gente poder. Porque é a gente que vai ajudar a formar o caráter, a gente que vai ensinar os primeiros passos da Bíblia para as nossas filhas. Sou eu, você, sua esposa, minha esposa. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande de ensinar ela no caminho, né? Não o caminho, mas no caminho, caminhando, fazendo, para elas aprenderem. Então, isso é um privilégio muito grande, cara. E E sabe, a gente é, pode que- falar. o que é demais é que é impressionante o olhar das crianças, porque as crianças, Deus imputa a justiça a elas. Então, assim, o olhar, a pureza, a humildade, a simplicidade é algo que chega a constranger a gente, assim, de tanta Uhum. pureza, de tanta presença de Deus que a gente vê. Chega a constranger de verdade, e a gente só tem a adorar mesmo, porque a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho sobre isso hoje, mas a gente só pode compreender quem realmente Jesus é quando a gente perceber de onde ele nos tirou. É isso aí. E É a isso gente aí. está tendo a oportunidade agora de cuidar de filhas dele, e a nossa responsabilidade é mantê-las sempre, como você mesmo disse, no caminho, né? Não é É isso mostrar o aí. caminho, é caminhar junto, né? É caminhar junto, é ser exemplo, né? Ser Exatamente. exemplo. Isso é tremendo. Então, para a gente começar, eu queria que você explicasse, já falou, já foi lá no começo, o que é o solos Cristo, o que é somente Cristo. Me dá a definição dessa sola, para a gente começar a falar do nosso Salvador, para a gente começar a falar de Jesus. Aí eu vou aproveitar e puxar uma sardinha para mim, né? Porque de todos os solos, deixou para mim o mais importante, o melhor de todos, né? Falar de Cristo, Cristo é a Bíblia, do começo ao fim, né? É, Toda a Bíblia, toda a revelação aponta para ele, né? Os 5 solas, né, você tem feito, né, uma sequência de podcasts. Os 5 solas, na sim, verdade, eles são uma síntese de toda a reforma protestante, né? A sim, gente, quando a gente pega histórica e teologicamente, quando a gente percebe qual que era o contexto daquele mundo medieval,
em que a igreja, como um poder estatal, cada vez mais trazendo para si poderes, inclusive o poder espiritual, a gente percebe que naquele contexto realmente Deus não podia permitir que assim continuasse, não, ele ia ser absolutamente excluído do mundo, jamais ele permitiria isso, né? Então ele Uhum. levantou homens de muita coragem, homens que desafiaram o poder instituído naquela época, talvez a pessoa mais poderosa do mundo, que era o Papa, e eles pregaram várias teses, né? E Lutero, inclusive, literalmente pregou 95 teses, né? Na porta da igreja e Solos Christus é uma das síntese da pregação deles. Basicamente, Cristo, ele é pleno, completo e suficiente para a nossa salvação. A gente não precisa de absolutamente mais nada. E não era esse o contexto que vigia na época, né? Na época, a igreja católica, falando especificamente da igreja católica apostólica romana, eles entendiam que eles detinham o privilégio, assim como de certa forma até hoje eles veem que eles detêm o privilégio da salvação. Então, eles tinham, imagina o poder que tinha na mão, né? De poder, uma época de sofrimento, uma época especialmente que naquele período do auge do feudalismo, que viver num mundo de opressão ou estar num mundo perfeito dependia exclusivamente da igreja. Isso foi um poder assim, incontrastável, incomparável. Né? Solos Uhum. Cristo, basicamente, Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo, ela foi feita uma única vez, ela é plena, ela é completa, ela é universal, universal no sentido de que ela está disponível para todos, né? Não de que ela abrange inclusive os que não aceitam. E essa obra, ela torna desnecessário qualquer intermediário, qualquer intermediação, e nós somos feitos sacerdotes perante o Senhor, né? A gente não precisa de nenhum Uhum. sacerdote nesse lugar. Esse é essencialmente o Solus Christus, e o termo latino Solus Christus significa somente Cristo. E, na verdade, até um termo incompleto, né? Porque Christus é ungido. Na verdade, a gente não Uhum. está que é só Cristo. A gente tem que dizer que é solos Jesus Christus, porque só Jesus Cristo, porque Jesus era o Cristo. Ele é o Sim, Cristo. sim, sim. Enfim, como eu É, disse, é o mais porque todos os outros solos estão ligados a isso, né? com, com certeza. Quando a gente quando fala ali, né, o sol dos Cristos, e quando você fala o Cristo ser ungido, é porque só tinha como um ser esse ungido, né? Então, quando você fala, poxa, que já está completo, né? Solos Jesus Cristo. Mas só ele podia ser esse ungido, só ele podia cumprir isso, e Só, mais ninguém. mais ninguém. E o que é muito interessante é que Jesus, ele é o personagem mais discutido do mundo. Uhum, Jesus, na história, nenhum outro personagem foi objeto de tanta análise, de tanta devoção quanto Jesus. E é curioso porque as pessoas elas confundem ser cristão com acreditar em Jesus. Cristão não é uhum, quem acredita que Jesus existiu. Cristão é quem acredita que Jesus é Deus. Isso é muito diferente. exatamente. É muito diferente. Sim, É interessante porque a gente está num mundo hoje de relativização total, né, em que você prega o ecumenismo, em que as tem que relativizar os seus credos, os seus dogmas, para permitir que todo mundo possa ser abrangido pela salvação. Mas você já parou para pensar, uhum. Hannah, que é, se os muçulmanos estiverem certos, você já parou para pensar que a gente vai para o inferno se os muçulmanos estiverem certos? Você já parou para pensar Já, que se já, quem estiver certo são os budistas, nós vamos para o inferno? O budista, na verdade, ele não crê numa deidade, né, representativa, no próprio sim, Deus. sim, Mas, enfim, sim. a gente tem que entender que existem algumas verdades que são absolutas. Num Sim. mundo de relativização, é muito difícil você virar e falar Jesus é o único caminho. E isso está abrangido também no Solos Cristos, né? Não é que Uhum, ele só é suficiente, ele é o único caminho para isso. sim, Então, sim. quero saber a tua opinião, Hanan. Se você tem o muçulmano pregando que o profeta destinado aos árabes foi Maomé? Maomé e que o Deus é Alá, se você tem a igreja Uhum. dizendo que a própria igreja ela é uma representação, ela o Papa é, né, ele é o vigário de Cristo, ou seja, ele substitui Cristo. Uhum. E você tem uma doutrina espírita, por exemplo, dizendo que você
você vai passar por várias sucessivas reencarnações. Então, na verdade, se a gente não está procurando evoluir espiritualmente, a tendência é que a gente involua. Se você tem uma crença gnóstica dizendo que o mundo ele foi criado aí por um demiurgo, um falso Deus, e que o verdadeiro Deus tem que ser alcançado por meio da gnose, a pergunta é: por que você escolheu Jesus? Que segurança você tem que ele é a verdade? Então, olha, eu gosto muito de falar sobre isso, né? Eu só preparei perguntas para você, mas pera, por quê? O Mas que... você, já não falei que você é o calouro aqui? Vou botar você. É verdade, é verdade. Eu tenho que só aceitar, é verdade. É, o que me faz servir a Deus e acreditar em Cristo como Deus, primeiramente porque ele foi o único na história que, numa posição de Deus, decidiu sair dessa posição para se igualar ao homem. Não existe uma humilhação pior do que essa. Ou, pelo menos na história mitológica, não importa qual história que vai buscar um Deus, porque desde que o mundo é mundo, o ser humano busca um Deus para si. Né? Desde árvore, de animal, de céu, de chuva, de trovão, não importa. É o único Deus que fez isso. É o único Deus que tem a capacidade de não te falar assim: eu te conheço porque te criei, mas te conheço porque eu sei na pele, literalmente, o que você passa. E, segundo ponto, que é o único homem adorado, o único Deus adorado, que não está em nenhum lugar enterrado. Então, quando a gente vai ver todos esses outros que, tão, que são falados, primeiro, todos eles são falhos. Os mitológicos são falhos, ah, todos os egípcios são falhos, todos esses deuses são falhos. Jesus não é falho. Segundo, que ele saiu da sua glória para entender a gente literalmente. E terceiro, é que ele ressuscitou, que ele não está morto. Então a gente não adora um Deus morto, a gente não acredita num Deus morto. Isso me faz crer e amar tanto esse Deus. Então, ele não está lá só no seu poder, na sua glória, dizendo: eu te criei, então eu sei como é que você funciona, Brechane. Não, ele falou assim: tá, eu vou lá e vou vir igual o Brechane. Então, todas as coisas que o Brechane se queixar, eu vou ter passado. Então, eu vou entender o que passa no Brechane, literalmente vivendo como o Brechane. Eu acho isso assim, eu acho isso uma coisa. Eu não consigo. Eu vou botar a palavra extraordinário, mas eu acho que não consigo expressar tudo em extraordinário. De como um Deus tão maravilhoso pode, pode fazer isso por nós. E aí, eu posso ficar falando aqui outros motivos, mas eu vou dar esses três. Esses três, para mim, resume o que eu poderia ficar aqui ah, desenvolvendo, né? Mas eu vou ficar nesses três. Eu achei perfeita a sua observação, porque a sua resposta, porque Jesus foi o único que ressuscitou dos mortos. Maomé não ressuscitou dos mortos, né? Aham. Allan Kardec não ressuscitou dos mortos. Siddhartha Gautama, o Buda também não. Nenhum ressuscitou dos Ah, mortos. E eu acho muito interessante que as pessoas elas também relativizam a figura de Jesus, dizendo: olha, ele não era Deus, ele era uhum, um ser humano extraordinário que veio trazer uma lição. Aí isso é até bastante comum, né? As pessoas usam bastante esse argumento, que eu acho ótimo, que é o trilema de, né, de C.S. Lewis, né? C.S. sim, Lewis, sim. Cristianismo Puro e Simples, já fica como dica, é um livro super, super interessante, bem gostoso de ler, um livro fácil de ler. Ele fala: olha, Jesus disse em várias passagens que eu e o Pai somos um, foi o Pai que me enviou. Ele estava dizendo que ele era coigual, ele era o próprio Pai, no Sim. sentido de que ele era um com o Pai, embora esse seja o mistério da triunidade, né? Agora, então, C.S. Lewis faz o seguinte argumento, o seguinte silogismo. Jesus disse que ele é Deus, então você só tem três posturas possíveis, por isso o trilema de Lewis. Ou Jesus sabia que ele não era Deus, logo ele era um mentiroso. Uhum. Ou ele achava que era Deus e não era, ou seja, ele era lunático, ele era louco. Ou ele dizia que era Deus e é verdade, ele era Deus. Quando a gente vê que você tem praticamente
centenas, mais de 300 profecias diretas e indiretas sobre Jesus, todas foram cumpridas nele e ele ressuscitou dos mortos, que para mim, aliás, a ressurreição é o fato mais bem provado da história. Uhum. Mais de 500 testemunhas tiveram condições de testemunhar, muitas delas vivas na época, dizendo que viram Jesus ressuscitado. Então, eu deposito toda a minha fé nele com muita segurança, porque é ele. E algumas verdades, como eu disse, são absolutas, né? Assim como Sim. se eu cresce em Jesus, mas Maomé tivesse certo, eu iria para o inferno, a recíproca, ela também se aplica, né? Não, olha, você falando isso, eu acho que eu estava conversando com a minha esposa já tem um tempinho, a gente conversando sobre isso, e eu acredito que é, é tão mais natural quando ah, a pessoa sai de uma religião porque conhece o verdadeiro evangelho e vem para Cristo. Por quê? Porque se, por acaso, a gente estivesse cultuando ou servindo ao Deus errado, Alexandre, se isso fosse verdade, não tem nada que conseguiria me convencer ao contrário. Então, não tem nada que você consiga me falar que me faça desacreditar de Jesus. Então, se tivesse essa possibilidade de estar errado, eu seguiria no errado. Mas assim, como você está fazendo uma pós de arqueologia, né? A gente já falou sobre isso, porque eu não sei como é que tu arruma tempo, mas você está lá, fazendo uma pós de arqueologia, né? Lá na Pioneira e na Moriá, né? É uma parceria, né? E Isso, aí, Moriá e a hebraica, né? isso aí. E aí, cara, eu fico assim, impressionado que a arqueologia ou a ciência, no geral, nada nunca se prova nada contra a Bíblia. Toda, tudo que a ciência consegue, não importa qual área, consegue averiguar, ela sempre leva em direção à Bíblia e nunca ao contrário. O que eles têm contra a Bíblia é isso aqui a gente não tem resposta, a gente não sabe dizer se isso aqui é verdade ou não. Eu não sei quantos anos, mas são bem poucos anos que eles acharam a cidade de Davi. Então, até lá, eles acreditavam assim: Davi realmente era real ou não? Eles tinham essa dúvida: se Davi era real ou se Davi não era. Quando eles encontraram a cidade, o que leva? Davi é real. Até isso, eles não têm nada contra a Bíblia. Eles só dizem assim: olha, a gente não achou nada para comprovar se Davi era real ou não. Mas quando encontra, nunca é o contrário, é sempre a favor. Cara, eu não sei se você já ouviu essa matéria, que eles estavam vendo para a ideia do Big Bang, para a explosão do mundo acontecer, tudo dar início. Eles, claro, vão sempre refutar a Bíblia e eles nunca vão falar a favor. Mas eu vi uma matéria uma vez e, cara, eu não salvei. Eu não sei por que eu não salvei. Mas que o gatilho para a explosão do Big Bang nada mais era do que um sinal sonoro. Então, o que deu aquele gatilho, que deu um estopim para iniciar tudo, foi uma onda sonora. E aí, quando a gente vai para a Bíblia, eles nunca vão admitir isso. Mas tudo se inicia com Deus falando. E aí, para mim, isso é muito maravilhoso, Michel. Isso para mim é muito espetacular. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a ciência vai tendo resposta, mais comprova a Bíblia. Para mim, isso é algo assim fascinante, né? E a ciência, quando quer me mostrar coisas ao contrário, para dizer assim, isso aqui foi só algo natural, ou isso foi algo espontâneo do universo, só me faz amar mais a Deus que eu falo. Meu Deus, o Senhor é tão maravilhoso que o Senhor faz tudo se encaixar sem precisar de um milagre, né? Você fez tudo tão perfeito que as coisas funcionam no seu plano naturalmente. Isso para mim é maravilhoso. Olha que curioso, quando a gente vai ler a Bíblia, no primeiro versículo da Bíblia está lá: no princípio criou Deus os céus e a terra. Normalmente, quando a gente pensa Uhum. no princípio, é muito marcante que você tem um aspecto temporal, né? Ou seja, no princípio, Sim. tempo.
Mas se a gente for, às vezes, ampliar um pouco o pensamento, a gente pode pensar, e se o princípio não for só um aspecto temporal? E se o princípio também tiver uma outra conotação? Aí a gente vai pensar, o que que é o princípio? O princípio, o que que João diz que é? No princípio é o verbo, Sim, e o verbo, né, é era Deus. Jesus. Sim. Se a gente for pensar que esse princípio ele também pode ser, que ele pode ser uma referência a Jesus, aí a gente consegue entender a passagem de Colossenses, quando Colossenses diz Uhum, que nele todas as coisas foram criadas, nele tudo foi feito, né? Nele habita toda a profundidade do conhecimento, enfim. Então a gente vê que Jesus está presente desde o começo, né? é. Olha como tem uma carga espiritual muito forte, né? Porque a gente está hoje, especialmente no século XVIII, mais marcantemente no século XIX, no comecinho do século XVIII, o primeiro que chegou a duvidar da própria existência de Jesus foi um teólogo, o nome dele era Rei Marus. Mas ele não chegou a escrever nada sobre isso. Ele, na verdade, assim, ele escreveu e não publicou, ele tinha vários escritos. Uhum, Na verdade, isso foi publicado, então, posteriormente, e aí ficou sabendo que lá nos idos de 1780, ele negava a própria existência de Jesus. Isso deu início à alta crítica bíblica, né, a busca do chamado Jesus histórico. O Jesus histórico uhum, significa a ideia de que você vai tentar descobrir quem foi o Jesus como personagem histórico, ou seja, você vai desvincular dele toda a carga teológica e toda a carga espiritual que nele existe, né? O problema é que as pessoas fazem isso com uma cosmovisão totalmente secular, né? Mas, enfim, talvez aquele que de forma escrita, publicada e de forma inconfessa, ele disse que Jesus não existiu. Talvez a primeira pessoa, talvez não, a primeira pessoa foi Bruno Bauer, né? Foi um teólogo alemão no contexto da filosofia clássica alemã, nascida aí de Hegel. E o que, que é interessante, o Bruno Bauer ele foi tutor de Marx, Karl uhum. Marx, faculdade de Berlim, na Universidade de Berlim. Então, a gente consegue entender por que Marx ele era tão fortemente materialista, né? Agora, a carga espiritual que existe é que todos os teólogos que querem buscar o Jesus histórico, eles têm à disposição deles uma quantidade infinita de manuscritos e de fragmentos de Sim. manuscritos que só por esses manuscritos já seria possível recompor todo o texto bíblico, né? E olha que Uhum, curioso, o livro secular que mais tem registros de manuscritos é a Ilíada de Homero, são 600 sim, manuscritos. A sim. Bíblia são 5.000 divulgados. O Novo Estima-se que há Testamento, né? O Novo Testamento. Antigo e Novo, 5.000, Ah, antes de incluindo os novo. Tá. manuscritos do Mar Morto. É que os manuscritos do Mar Morto têm Aham. algumas peculiaridades, mas Sim, sim. só que estima-se que ainda haja no total 25.000, 20.000 ainda por publicar, porque ainda são objetos de estudo. E eles continuam insistindo, né? Especialmente numa Uhum, crítica, por exemplo, numa crítica é, da própria credibilidade do texto bíblico, né? Enfim, isso é espiritual. Né? sim, sim. Nesse contexto, eles estão mais preocupados em negar Jesus do que aceitar que Jesus existiu. Né? A partir desse princípio, eu acredito e eu sempre penso assim: as pessoas podem talvez não desejarem acreditar no mesmo Deus que eu, mas eles acharem o, que o universo foi criado do nada. A gente já viu e a ciência comprova que do nada não vem nada. Sempre tem que vir algo de algum lugar, sempre tem que ter um início. Então, do nada não se cria nada. Então, mesmo que você não acredite, tá, no mesmo Deus que eu, você precisa acreditar que existe um arquiteto, alguém, um ser que elaborou tudo isso. E aí Paulo é impressionante porque Paulo vai falar que nenhum homem ele é imperdoável, nenhum homem é inocente perante isso. E quando ele olha o universo, ele olha a natureza, ele olha os animais, ele precisa saber que existe um Deus ou existe um ser atrás disso, que criou isso, que não pode ser do nada. Então, você tem a quantidade que tem. A Ilíada, por exemplo, é muito menor do que
do que o que consta, né, da Bíblia, muito menor. E assim, sem contar outros filósofos que eles nem têm um registro. O registro que tem é de que um aluno, alguém teve aula, então um aluno comentou que tinha aula com tal filósofo. Aí um outro aluno de tal lugar comentou. É como se a gente chegasse e falasse assim, né, Alexandre? Tipo, o Clayton não deixou nada escrito, a gente falasse, olha, cara, tu lembra, eu tive aula com o Clayton. E aí você fala, eu também tive aula com o Clayton. E a gente fala, cara, mas o Clayton falou isso, isso, isso. A gente cria um documento dizendo que o Clayton falou, e eles consideram esses homens reconhecidos historicamente e querem negar Jesus. E aí, documentos romanos, o Jesus histórico é quase impossível. Quando eu vejo alguém falando que Jesus não existiu, ele pode não acreditar em Jesus como Deus. Mas ele falar que Jesus não existiu, para mim, o cara só não queria aceitar que Jesus existiu. Tem um livro que é o livro Jesus Existiu ou Não, do Bart Ehrman. O Bart Uhum, Ehrman ele nasceu num lar cristão, mas ele depois, hoje ele se declara um agnóstico com tendência ateística, né? Enfim, uhum, mas ele é muito honesto, né? E ele, embora ele não creia que Jesus seja Deus, ele é muito honesto e ele diz, olha, hoje no universo universo acadêmico, universo da história e da teologia, aquele que diz que Jesus não existiu, ele é desacreditado, porque realmente aí a uhum, pessoa tem um comprometimento intelectual. Porque é o seguinte, você tem a menção de Jesus em vários documentos extra-bíblicos. Quando a gente fala uhum, extra-bíblico, até, na verdade, extra-cristão, porque só os pais da igreja todos escreveram sobre Jesus, né? E eles não fazem parte do cânon. Mas fora uhum, isso, você pega historiador, por exemplo, você pega um historiador judeu, Flávio Josefo. Flávio Josefo, uhum, uhum, nas antiguidades judaicas, ele fala expressamente de Jesus. Se você for pegar o historiador romano Tácito, lá nos idos de 56, ou seja, logo depois que Jesus morreu, no livro, nos anais dele, ele fala da existência de uhum, Jesus. Tem um outro historiador romano também, o nome dele é Suetônio. Ele escreveu A Vida dos 12 Césares, e ele conta que naquela oportunidade teve vários tumultos ele é mais ou menos de 70 depois de Cristo, mas diz que teve uhum, vários tumultos naquela época porque vários judeus adoravam um certo Cresto, né, que na verdade é uhum, Cristo, né? Você tem Plínio, que foi um governador romano também, mais ou menos nessa época, por volta de 60, viveu até pouco depois de 100, assim, depois de Cristo. Ele escreveu uma carta para o imperador Trajano, imperador na época, e ele fala que ele tinha muita dificuldade naquela época com um grupo de pessoas que se denominavam cristãos, porque eles adoravam Cristo como um Deus, e isso era um atentado uhum, à deidade do imperador. Ou seja, você tem que fechar os olhos para a possibilidade de qualquer personagem na história um dia ter existido, uhum. porque diante de tantos testemunhos assim, é impossível acreditar que Jesus não existiu. É óbvio que Jesus existiu, né? E o Bart Ehrman chega a essa conclusão, falando: Jesus existiu. Ele pode não ser esse personagem que os cristãos desenham, mas ele existiu, né? Então, Sim. realmente, Ele não acredita no ser divino, né? De Jesus. isso. Mas E ele aí a gente acredita entra no fundo da história. o Blaise Pascal, né, que foi o Pascal, ele é um ícone de, enfim, das ciências, Uhum, e ele estava querendo escrever uma apologia, ele se converteu, antes de morrer ele queria escrever uma apologia, então ele fez várias anotações dos pensamentos dele, e desse livro essas anotações foram publicadas com o nome de Pensamentos mesmo. É um livro assim um pouco desconexo, porque não tem muita lógica, né? Ele uhum. vai escrevendo partes, como se estivesse escrevendo partes de um livro, mas é dele aquela conhecida teoria do risco. Já ouviu falar da teoria do risco? Não, por esse nome não. Pascal diz o seguinte: falei, olha, pode ser que Deus exista ou pode ser que Deus não exista. Se Deus não existir, eu acreditando nele, não vou perder nada. Agora, Ah, sim. se ele existir e eu não acreditar, eu tenho tudo a perder. Então, não sabia que era de Pascal, ainda mais perto da teoria do risco. Mas isso é muito usado. Eu tava assistindo algum corte de podcast essa semana, e tinha um cara falando exatamente isso. As pessoas hoje, como você falou, né? Conhecer o Jesus histórico, conhecer de já ouvir falar dele, ouvir uma história, nem que seja só pelo Natal, né? A teoria de que Jesus nasceu em dezembro, Natal é o aniversário dele.
alguma coisa você já ouviu, então você conhece de ouvir, mas não necessariamente você conhece porque tem uma intimidade com aquele ser, né? E aí ele estava falando assim, ele diz que é cristão porque ele diz acreditar em Jesus, mas assim, como ele fala, tu vê que ele não segue Jesus, ele acredita num Jesus. Mas aí ele estava dizendo exatamente isso, né? Essa teoria do risco. Ele dizendo assim, cara, qual é o problema? Se você entender Jesus e você seguir a Bíblia, no mínimo, você vai ter um caráter melhor, você vai ter uma perspectiva melhor, você vive melhor, você se torna um homem melhor, um marido melhor, um filho melhor, um pai melhor. Você só tem a ganhar. E se chegar lá no final e não existisse Cristo, não existisse Deus, não existisse paraíso, aqui na Terra você foi um ser melhor. E se você não fizer isso, você só tem a perder no momento que você chega lá. E aí, ó, aqui atrás eu estou apontando errado, né? Tem aqui ó, o capítulo de um livro que eu escrevi um capítulo falando sobre Jesus, a salvação somente por meio da fé. E isso vem de um artigo, esse capítulo vem de um artigo que a gente escreveu lá para o mestrado. E aí eu tive que apresentar ele lá no mestrado, e lá no final, assim, na hora de comuniquei o artigo, e no final você pediu para falar, e falou assim, só queria falar uma coisa aqui referente ao artigo do Raimundo. Aí eu falei, meu Deus, o Cristiano vai falar do meu artigo, o que esse cara vai me perguntar? E ele também me fez uma pergunta, você só falou assim, não, você colocou aqui os seus pontos e tal, e olha como é que vai ser chocante para quando chegar naquele dia. Que as pessoas elas vão fechar os olhos aqui, vão morrer, e o dia que elas abrirem os olhos, lá no último dia, no dia final, quando elas abriram os olhos, elas só iam descobrir que elas só precisavam crer. Elas não precisavam ter feito mais nada. Tudo que elas precisavam era ter fé, era crer em Jesus. E elas escolheram não crer. Só isso. E aí eu pensando, poxa, Brecha, ele só me fala isso depois que eu terminei de escrever, já até publiquei, Mas mas assim, isso isso não é compatível com a lógica humana, né? A lógica não, não humana diz era. não merecemos, não é merecido, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente está muito acostumado com o mundo toma lá da cá, né? E Uhum, tá tudo feito, tá tudo pronto. O que ele pede é só o que está lá em Romanos 10, né? 9 e sim. 10. Se tu creres com teu coração e confessares com a boca que ele é o Filho do Deus vivo e que ele fez tudo isso por nós, você será salvo. Imagine a pessoa que não aceitou abrir os olhos e falar, agora eu vou passar a eternidade longe. Sim, só porque eu não aceitei? Sim, é isso. É, é, exatamente. Eu É, acho que esse é, realmente é o. Vai ser, então, vai ser. fala mais um pouquinho sobre isso, porque assim, ah, não só dentro da religião católica, como de outras religiões, sempre invoca, tem muito forte que você precisa fazer algo, Alexandre. Você tem que ajudar a Deus. O que ele fez não foi completo. Ele precisa de uma ajudinha ainda. Olha, ele veio para a Terra, ele se humilhou, se fez homem, ok? Viveu a nossa vida aqui, chegou lá, morreu no madeiro, a pior morte que podia ter, a mais humilhante. Ele verteu o sangue dele, ele fez tudo. Mas você ainda precisa de uma ajudinha. Você precisa dar o ponto final. Ele não deu o ponto final, Cristiano. Ele fez 99%, você precisa fazer 1%. Fala um pouco mais para a gente, porque dentro do Solo Script também fala sobre isso, de que a obra toda é dele, já está completa nele. E um pouco disso também do que a gente está falando, de que a obra é dele, a gente não precisa fazer, mas, assim como Tiago vai falar, que não é pela obra, mas não tem como você ter um encontro com Cristo e não ter obra a partir disso. Só para essa diferença de a gente. A obra não salva, mas se você é salvo, você faz a obra. Mas aí você está me colocando numa fria, eu vou ter que falar sobre a carta de Tiago. Não, Vamos, não, não. Eu só citei Tiago. vamos falar sobre isso. Mas olha, é, o que é importante a gente entender? Não existe divergência entre os protestantes e os católicos sobre a salvação vir por Jesus.
A Sim. Igreja Católica também entende que Jesus salva, só que a Igreja Uhum. Católica entende que é dela o monopólio de Uhum. aplicar a obra de Jesus. Mas a gente Sim. vai chegar lá. Vamos voltar um pouquinho pro início, para a gente poder dar um substrato, uma substância Claro. para o que a gente vai falar. Veja, quando Deus criou o homem e a mulher, ele colocou os dois num jardim e ele deu tudo que estava no jardim, todas as árvores do jardim estavam disponíveis para o homem e para a mulher. Uhum. As pessoas às vezes acham que Deus ele criou uma restrição que era incabível, né? Mas por que que ele foi fazer algo assim, né? Por que que ele proibiu? Não, não é que ele proibiu, ele permitiu tudo, né? Você pode comer de todas as árvores do jardim. Mas, veja, Deus criou, está lá em Gênesis 1:26, que ele criou o homem, a Trindade criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus tem vontade? Tem. Deus tem livre-arbítrio? Tem. Se nós somos Uhum. imagem e semelhança de Deus, a gente tem que ter livre-arbítrio também. Então, e mais ainda, Deus criou o homem e ama o homem. Quando você ama alguém, você não diz que a pessoa é obrigada a retribuir esse amor, porque senão isso não é amor, né? A liberdade Uhum. ela está embutida no conceito de amor. Então, o que que Deus fez basicamente? Colocou o homem e o jardim, o homem e a mulher no jardim e disse para eles: olha, eu vou. E, na verdade, disse para Adão e Adão transmitiu a Eva, né? Ele disse: olha, eu vou quero ter uma relação com vocês para sempre, eternamente, uma relação de intimidade, comunhão. Vou vir visitá-los vocês, vou vir visitar vocês todo dia aqui na viração do dia. Só que é o seguinte, vocês vão ter vida eterna comigo, mas vocês não são obrigados a aceitar incondicionalmente. Vocês podem tomar uma decisão de querer se afastar de mim. Então, o que que Deus criou? Deus criou uma forma deles expressarem que não querem mais ficar com Deus. E disse o seguinte: se vocês não quiserem mais ter uma vida comigo, basta vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir do momento que vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer, mas tudo bem, é uma decisão de vocês. Agora, eles comeram da árvore? Comeram. E eles morreram? Não, eles continuaram vivos. Eles não morreram. Uhum. Agora, olha que interessante. Você está com a Bíblia aí, Ana? Tô. Vamos abrir em Gênesis 5. 5. É, lê para a gente aí o versículo 1 ao 3. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Olha que interessante. O versículo 1 diz o seguinte: que Deus criou o homem à imagem de quem? Dele mesmo, Semelhança dele. Sim, dele. E Adão gerou um filho à semelhança de quem? De Adão. dele. De Adão. Uhum. Por que que, se Adão tinha semelhança de Deus, por que que o filho de Adão não tinha semelhança de Deus, tinha semelhança de Adão? Alguma coisa aconteceu nesse intervalo. O que que aconteceu? Uhum. O espírito humano, ele deixou de agir, né? O espírito morreu. Então, Uhum. veja, lá no Jardim do Éden, quando eles comeram da árvore do conhecimento do mal, primeira grande consequência que eles tiveram, perderam o espírito. Hanan, faz teu espírito renascer de novo, hein? Você, sozinho. Como é que você faz isso? Não E me faz, diz uma né? coisa, Deus é espírito, como é que você vai ter comunhão com alguém se você não for espírito também? Sim. Daquele momento em diante, Deus não voltou mais para o Jardim do Éden para conversar com Adão e Eva, até porque eles foram expulsos do jardim, não voltou para o Éden mais para conversar com eles. Então, olha a primeira grande encrenca que o homem se meteu. Ele precisa de um espírito para se relacionar com Deus, mas o espírito morreu. Segunda grande encrenca, Deus criou uma espécie de lei lá no Jardim do Éden. A lei é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pena, morte. Como é que você cumpre uma pena de morte? Morrendo. Só que Uhum. se você morre e está distante de Deus, porque você não tem espírito, você morre e fica distante de Deus para sempre. E aí, como é que você resolve isso? Esse foi o primeiro grande problema. Terceiro grande problema que o homem trouxe para si mesmo. Deus é um Deus santo, é um Deus puro. Não é que ele não gosta do pecado, ele é incompatível com o pecado. Como é que Deus puro, santo, ele vai se relacionar com uma pessoa que tem pecado? Impossível. Quarto grande problema que o homem trouxe para si mesmo. Ele se colocou na posição de escravo de Satanás. Uhum. Quando Satanás tentou Jesus lá no deserto, ele disse: olha,
Estou te oferecendo aqui, colocou ele lá no pináculo, falou, estou oferecendo para você todos esses reinos, assim, porque esses reinos me foram dados, e se me foram dados, eu dou para quem quiser. Agora, você acha que Sim. Deus deu esse reino para Satanás? Não, ele deu para o homem. Mas a partir do Uhum. momento em que o homem cedeu à tentação da serpente, a Bíblia diz que você é servo daquele quem você obedece. Então, Exatamente. o homem se colocou numa posição de escravo. Como é que um escravo pode sair sozinho da condição de escravo? Impossível. Porque por mais que ele trabalhe, por mais que ele se esforce, por mais que ele tenha mérito, isso faz parte da condição de servidão. Ele jamais vai conseguir sair sozinho dessa situação. Quarto pepino que eles colocou. Quinto pepino, Deus ele é tão incompatível com o pecado que ele se ira com o pecado. Veja, Sim. Deus, ele é um Deus santo, puro, mas diante do pecado, a ira de Deus ela é plenamente legítima. Agora, quando a gente vai lá no Salmo 18, o Salmo 18 ele descreve uma. Não vou ler para a gente, não, depois quem tiver interesse pode ver. O Salmo 18 ele diz que Deus se assentou nas asas de um querubim, veio para a terra e derramou a ira dele na terra, uma ira capaz de mover montanhas, de abrir os fundamentos da terra, de causar uma destruição tremenda. Imagine a ira desse Deus em cima de um homem, de um ser humano. Só que o homem Uhum. era digno dessa ira. Olha a encrenca que o homem arrumou para si. E qual que Uhum. é um grande problema? Deus, ele ama o homem? Sim, ele ama o homem, até porque ele criou o homem à imagem e semelhança da Trindade. Agora, Deus, ele é um Deus que ele é o máximo expoente de todas as virtudes. Nós relativizamos a justiça, por exemplo. Então, Sim. vamos supor Sim. que eu vire para você e falo, oh, Hanan, eu vou te emprestar minha Bíblia aqui, mas você me devolve na quinta-feira, beleza? Ah, beleza. Você me manda uma mensagem assim e fala, pô, Brechani, cara, gostei dessa Bíblia comentada aqui, posso devolver no sábado? Olha, eu posso até te dar uma relativizada, posso até, né, dar uma, mas olha, o combinado não era esse. Mas eu Sim. relativizo. Deus não relativiza nada, porque ele não pode deixar de ser 100% justo. Então a pergunta que eu Uhum. faço é: como é que você, sendo Deus, estipulando a pena de morte para quem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, como é que você perdoa alguém sem relativizar a justiça perfeita de Deus? Como é possível isso? Não tem como. A determinação dele tem que se cumprir. Ele é 100% amoroso, mas não é amoroso, ele é amor. Ele é 100% amor, mas ele é 100% justiça. Sim. Olha a encrenca que o homem se meteu. Olha a encrenca. Deus, a prova de que o pecado foi passado para as gerações posteriores, a gente vê em Gênesis 5, que o filho de Adão já não tinha mais a imagem de Deus. Mas é muito simples. Uhum. Qual é o recém-nascido hoje que a gente sabe que vai viver eternamente? Nenhum. Todos os bebês nascem e a gente sabe que eles vão morrer um dia. Por quê? Sim. Porque o salário do pecado é a morte. Aí, nesse contexto todo, Deus cria a solução perfeita que realmente só uma mente como a de Cristo, do Pai e do Espírito Santo é capaz de criar. Lá nos tempos eternos, na onisciência de Deus, já sabendo que isso ia acontecer, ele já criou a solução perfeita. Eu imagino Satanás naquele momento, né, em que ele viu que Deus não puniu de imediato Adão e Eva, porque na rebelião do querubim da guarda ungido, né? Tá lá em Ezequiel 28, na rebelião dele no Éden anterior, Satanás foi imediatamente julgado e condenado. Ele estava esperando isso para Adão e Eva, isso não aconteceu. Aí Sim. nesse a graça de Deus foi manifestada, né? E o que que ele fez? Eu vou criar a solução perfeita. O que que eu vou fazer? Eu vou mandar o meu próprio filho. Por quê? Porque ele vai cumprir a pena de morte no seu lugar. Porque Uhum. com a morte dele, eu vou estar pagando o preço do resgate da condição de escravo. Se você aceitar a obra dele, o espírito vai ser renascido. Eu vou derramar minha ira nele. E com isso, nós que éramos inimigos vamos nos tornar reconciliados. Se não fosse por Jesus, o nosso destino era a maior desgraça possível. Jonathan Edwards diz isso de uma forma assim muito tremenda naquele sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. E o Jonathan Edwards ele era uma figura que por si só dispensava qualquer tipo. Com 13 anos de idade, ele entrou na Universidade de Yale. 13 anos. Uhum. Assim, É. ele era um gênio, ele era um gênio. E ele disse isso muito claramente. Você pode procurar
se apoiar onde você quiser, mas o chão vai se abrir debaixo de você, vai te engolir, você vai viver tormentos eternos para o resto da eternidade. E era isso sim, que a gente merecia, é isso que a gente merece. A sim, gente só não está destinado a isso porque Jesus cumpriu a pena em nosso lugar, nos resgatou, e é por isso que ele tinha que ser 100% homem e 100% Deus. 100% homem por quê? Porque se ele não fosse homem, ele não morreria. Deus não morre. E ele sim. precisava morrer para cumprir a pena por nós. Ele tinha que morrer. Se Uhum, ele não fosse 100% Deus, ele não suportaria a ira de Deus sim, nas suas costas. O problema, o descumprimento foi por parte de um homem. Por isso que sangue de bodes e de touros não são suficientes para tirar sim. pecados eternamente. Eles cobrem, eles não tiram os pecados. Tinha que ser o sangue de um homem. Só que, ao mesmo tempo, essa obra tinha que ser replicada para todas as pessoas do passado, do presente e do futuro. Então, ele tinha que ser Deus. Olha a perfeição. Olha que tremendo é isso. Que tremendo é isso. E isso é absolutamente claro em toda a Bíblia. Se você for procurar no Antigo Testamento, você tem vários tipos, né, que são imagens, sejam personagens, sejam eventos, sejam rituais, sejam acontecimentos, que eles tipificam essa obra de Cristo. Eles deixam Uhum, claro que esse era o propósito inicialmente. Paulo disse isso muito claramente. Paulo falou em várias passagens. Paulo falou que, olha, é, nós temos um mediador. Quando você pega lá em 1 Timóteo, quando uma carta pastoral, Paulo fala: olha, há um só Deus e um só mediador, né, entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Um Deus e um mediador. Por que, que ele é um mediador? Porque se você não aceita a obra de Cristo, você não tem todos esses benefícios que foram apontados. Agora, sim, quem foi se Deus ele era, entre aspas, o credor, se Deus era o irado, ele foi o único que podia estabelecer como que essa, entre aspas, dívida que o homem tinha poderia ser cumprido. Então, foi o que Deus proveu. Deus não proveu uhum, Maomé para isso. Maomé não morreu por nós. A nossa dívida não foi cumprida por Maomé. A sim, nossa condição de escravo não foi resgatado por Allan Kardec. Né? E sim. Jesus disse isso de si mesmo, lá em João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A carta de Hebreus também ela é muito clara quando coloca Jesus como o sumo sacerdote, né? O nosso sumo sacerdote, dizendo: olha, Cristo ofereceu para sempre um sacrifício pelos pecados. Por que é um sacrifício pelos Uhum, pecados? Se referindo àquele tipo, né, de que você precisava ter o derramamento de sangue para que o pecado pudesse ser perdoado. Então, assim, a Bíblia ela é muito clara nesse aspecto. Só que o que acontece? O que acontece é que essa verdade foi ocultada. E aqui eu uhum, começo a caminhar para aquele contexto teológico que a gente tem na Idade Média, para poder falar da condição de Cristo ter deixado de ser o intermediador, a pergunta que você me fez. Porque a gente teve no início um cristianismo, depois que Jesus morreu, depois que os apóstolos foram pregar a fé e os discípulos, a gente naquela época tinha uma fé que era conhecida como o caminho, né? Ele não era propriamente o uhum, cristianismo. Né? E, e, a, e essa fé foi sendo espalhada, deturpada pelos judeus da época, porque eles perseguiram o cristianismo no começo. sim, Aqueles que acreditaram até de certa forma em Jesus, muitos tentaram adaptar o cristianismo à crença. Esse foi o objeto do primeiro concílio em Jerusalém, o primeiro concílio da história, dizendo sim, que realmente tudo bem, Jesus ele é o caminho, mas você precisa obedecer à lei, você precisa circuncidar, senão você não vai ser uhum, salvo. E ao mesmo tempo você tinha uma contaminação da igreja da crença por um credo pagão, né? O credo greco-romano, que era o credo essencialmente pagão e gnóstico, entendendo que, na verdade, Jesus ele era só uma manifestação de um Deus que incorporou uma pessoa para vir trazer os conhecimentos místicos que permitiriam a salvação. Paulo fala sobre isso, né? Vocês, depois de terem conhecido a Cristo, vocês voltam para os rudimentos dos uhum, rudimentos da terra, né? Para doutrinas de anjos, porque eles diziam isso, que existem 7 anjos e esses anjos são emanações que vêm do Deus primordial, enfim, é uma coisa infinita. E foi perseguido também pelo Império Romano por várias razões. Uma delas é porque eles diziam que Jesus ele era o Deus, Jesus ele era
o cabeça da igreja, né? E na verdade não, quem era o Deus era César, quem era o cabeça do império era sim, César. Por mais que Jesus tenha dito que perante Pilatos que o reino dele não era desse mundo, naquela época, especialmente na Judéia, era muito claro a crença de que viria um Messias com poder militar para destituir os romanos e trazer de volta sim. Deus para aquela condição de serem, para levar Israel para aquela condição de ser a cabeça das nações, né? E assim persistiu com muitas perseguições de romanos até mais ou menos não, até 313 depois de Cristo, que é essa época do Édito de Milão. Foi quando Constantino, que é considerado como o primeiro imperador cristão da história, não se sabe se realmente se converteu ou não. Aham. O fato é que ele publicou esse édito dizendo que o cristianismo não era mais uma religião proibida e cessaram as perseguições, mas um grande problema que a gente passou a ter realmente foi em 380 depois de Cristo, quando o imperador Teodósio ele editou o Édito de Tessalônica. Com esse édito, mais do que aceitar o cristianismo como uma religião que não era espúria, ele declarou o cristianismo a religião oficial do império. A partir do momento que você tem uma religião oficial, todas as outras religiões são proibidas. Então, o que Sim. aconteceu naquela época? Todos os servos, todos os discípulos, todos os integrantes do Império Romano foram obrigados a se converter. Eles se converteram para o cristianismo, só que foram conversões que não foram autênticas, que não foram Uhum. reais. E o que acontece? Se você tem um grande poder imperial centrado em Roma, naquela época ainda o maior império do mundo, ele ainda não tinha começado a fase do declínio, embora já tivesse, de certa forma, perdido toda aquela magnitude que já teve no passado, mas ainda não estava propriamente entrando numa fase de um declínio acentuado a ponto de você ter invasões bárbaras. É, você é o imperador da nação mais poderosa do mundo, como é que você vai permitir que todo esse poder esteja na mão de uma pessoa, de uma figura, como por exemplo o Papa? Uhum. Não. Então o imperador disse: eu também sou o chefe da igreja, né? Eu sou o Pontifex Maximus, eu sou o cabeça. A partir desse momento, a gente teve uma mistura total do que é secular com o que é espiritual. E surgiu, como a concepção era de que, quando a gente faz a interpretação da confissão de Pedro, que Jesus diz: Pedro, o que dizem por aí que eu sou? Dizem que você é, é, você é da linhagem do João Batista, que você é um profeta. Fala, mas e você? O que você diz? Não, você é o Cristo, né, o Filho do Deus vivo. E ele falou: bendito tu és, Pedro, porque não foi você que te revelou isso, foi o Pai. E sobre esta confissão eu edificarei a minha igreja. É, hoje, naquela época, tinha ficado bem claro isso, tanto que o próprio Pedro diz que Jesus é a pedra na Sim. Sim. mente. E só que a leitura que foi feita pelo próprio império na época era de que Deus deu a chave da igreja para Pedro. Pedro Pedro. Aham. ele foi um apóstolo e a sucessão apostólica pode ser percebida de lá para cá. Então, na verdade, os papas, né, que foram considerados como verdadeiros substitutos de Cristo na Terra, como eles tinham o mesmo poder e a mesma condição de falar como se fosse a voz de Cristo, eles editaram uma série de regras, que são regras conhecidas como compostas da tradição da igreja, que têm o mesmo valor das escrituras. Sim. Nesse momento, você criou uma igualdade entre o valor da palavra humana com o valor da palavra de Jesus. E a igreja, como ela tinha uma. A igreja ela se tornou um grande poder, né? Porque a igreja ela se confundia com o Império Romano. E como todo grande poder, ela tinha também pretensões de expansão. A Igreja, como Império Romano, eles continuaram unidos até a queda do Império Romano em 586, depois de 546, não me lembro exatamente a data, depois de Cristo, caiu o Império Romano do Ocidente, 1000 anos depois caiu o Império Romano do Oriente. Mas o fato é que quando Roma perdeu esse poder imperial, os bárbaros que vieram pressionados pelo avanço dos hunos no leste, no Oriente, eles foram invadindo Roma, e o curioso é que eles eram bárbaros não só pela definição romana de que aquele que não era
que não tinha a cultura romana, ele era considerado bárbaro. Na verdade, eles eram bárbaros mesmo na acepção que a gente tem hoje, porque eles eram primitivos, eles eram povos que não tinham costumes bem desenvolvidos. Basta a gente lembrar que o mundo romano está presente entre a gente até hoje. O direito Uhum. romano aparece, Roma trouxe na bagagem a filosofia grega, a gente tem hoje hábitos que são hábitos essencialmente romanos, a gente tem um calendário romano, um calendário gregoriano, enfim, a gente tem uma vida que Estruturas, né? Estruturas que a gente segue, estruturas que a gente segue até hoje. Por exemplo, essa questão do correio de enviar cartas, de estradas, tudo isso vai vindo dessa época, né? olha, Não só, não só filosófico, né? Mas estruturais também. basta você pensar, olha, vamos pensar em termos de rede de comércio, todos os caminhos levam a Roma, olha a quantidade de os aquedutos, a arquitetura romana até hoje a gente tem influenciado, se a gente Sim, for pensar sim. mais ainda, a gente tem hoje as Olimpíadas, que elas são gregas, mas elas foram adotadas, foram difundidas com base no Império Romano, né? Então, enfim, Uhum. aí o que aconteceu? Os bárbaros, quando vieram e encontraram esse contexto cultural, os bárbaros eles quiseram adotar esse contexto cultural. E esse contexto cultural foi muito mantido pela igreja. Então, a igreja surgiu como um poder secular, como se fosse uma instituição política, verdadeiramente, né? E o Papa, como sendo o cabeça desse poder estatal, ele acabou ganhando muito poder e ele interferia demais nos assuntos ligados à autonomia dos outros estados, né? Então, os estados nacionais ainda propriamente não existiam. Você tinha reis que eram figuras sem muito poder, mas esses reis se alinhavam com os senhores feudais na época do feudalismo, eles doavam a terra, um sistema de vassalagem mesmo. Aquele senhor feudal fazia um outro acordo de vassalagem com os servos. Olha, vocês cultivam a terra, vocês me dão uma parte, eu vou dar segurança para vocês. E tudo isso era autenticado pelo Papa, que era a favor daquele rei. Mas a partir do momento em que começou a ter muita opressão econômica, política, em que começou a ter muito abuso por parte dos senhores feudais, começou a ter muita revolta popular, e ao mesmo tempo no começo você perdeu completamente o comércio entre as nações, os países, porque a Pax Romana, né, que é a paz romana, garantia que houvesse um deslocamento grande entre todos os países da Europa, e depois, quando Roma caiu, o índice de criminalidade, colocar assim, cresceu absurdamente, a ponto de você não conseguir andar 10 quilômetros sem você ser assaltado. Mas a partir do momento em que o comércio voltou a florescer, você teve o nascimento de uma outra classe, a classe burguesa ela se opunha ao feudalismo, enfim. O que a gente tem nesse contexto? A gente tem a igreja, os representantes da igreja, o Papa, o clero, a gente os tem como detentores realmente de um poder político, e lá por volta, na alta Idade Média, lá nos idos do século XVI, com o crescimento da classe burguesa, com o aumento do poder estatal, a insatisfação dos reis com essa interferência política dos papas, fez com que balançasse um pouco esse poder absoluto que a igreja teve, por exemplo, na Alta Idade Média, até do século V ao V, foi absolutamente indiscutível. E como todo monarca, como acontecia, quando você dá muito poder para uma pessoa que não está preparada, a pessoa acaba abusando. Né? Então tem até um seriado interessante, se tiverem curiosidade de assistir, que é Os Borgia. O Borgia ele foi um papa e ele mostra como... Onde é que ela está? Sabe? Eu assisti na época no Netflix, eu não sei se ainda está. É. Né? Vou Mas pesquisar e deixo aqui na descrição os também. Borges, legal. E tem um livro, né, que é... Quem que é o autor do livro? Eu vou pesquisar, depois eu dou uma olhadinha. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Esqueci o nome do... Enfim, e esse livro, ele é Mário Puzo. É o mesmo que escreveu Tá. o Poderoso Chefão. E o que é legal? Ele mostra como a simonia, mesmo assim, a compra de apoio, ele empregou. Uhum. Ele era um papa que ele tinha esposa e tinha amantes, isso era aberto, não era escondido. Os filhos dele envolvidos em tudo quanto é coisa errada, enfim. Isso mostra mesmo em que ponto que chegou essa corrupção, né, da igreja.
Mas o fato é que a igreja ela tinha esse grande poder porque ela era detentora da possibilidade de salvação, porque na medida em que ela era o Papa, ele era o representante da igreja mais que era praticamente a única. Todos os outros credos eles eram credos ilegais, ilícitos, né? E ele tinha na mão dele a possibilidade de dizer quais eram os papéis que lhe cabiam. Ele disse: olha, Jesus realmente fez uma obra, mas eu sou Jesus aqui na Terra, eu sou o detentor da chave da igreja. Então, para que você realmente um dia possa ser salvo, você precisa estar dentro da Igreja Católica. E até hoje é assim, né? O batismo é o que dá à criança a salvação, né? A Igreja Católica Sim. entende que uma criança não for batizada, ela não é salva. Porque, veja, nós concordamos, como protestantes, nós concordamos, como reformados, nós concordamos que a salvação é para a igreja, a gente precisa pertencer ao corpo de Cristo. A gente pertence ao corpo de Cristo a partir do momento que a gente faz a confissão, que a gente aceita a obra de Cristo e crê com o coração. Sim. Ou seja, nós estamos concordes nesse aspecto com a Igreja Católica. O problema é que a Igreja Católica Uhum. entende que ela é que detém essa possibilidade. Não é uma Sim. decisão individual. Sou eu que Aham. digo que você vai ser salvo. Como? Com o batismo. Então a gente já vê aí a Igreja Católica como ela instituiu a importância dos sacramentos. Ela diz: os sacramentos são imprescindíveis porque os Sim. sacramentos elas são uma forma de comunicação da graça de Deus na sua vida. Então, sem os sacramentos você não pode ser salvo. Segundo, sem um sacerdote que declare que a graça de Deus chega até você, você não pode ser salvo também. Então você acabou com todo o contato Sim. direto que você tem entre você e Cristo. A obra de Cristo era suficiente? Sim, mas eu sou Cristo, né? Eu que sou aquele que aplica na tua vida a salvação e é necessário um sacerdote para isso. E no outro aspecto, você começou a ter uma crise de moralidade enorme. Né? Então, essa crise de moralidade, essa corrupção dentro da igreja trouxe uma insatisfação muito grande Uhum. para aquele contexto. A igreja também dizia o seguinte, que embora, além dos sacramentos e da necessidade de um intermediário para que você possa chegar a Cristo, dois aspectos a mais que a Igreja Católica colocava. Primeiro, que é muito difícil para o ser humano ele conseguir ter um contato direto com Deus. Mas nós temos mediadores que a igreja institui como santos e esses santos vão interceder por você perante Jesus. Veja, é como Uhum. se Jesus ele foi afastado de nós. Ele foi colocado com a seguinte ideia: Jesus é uma realidade distante de você. Então, você precisa de alguém para interceder para você perante Jesus, que são os santos ou a mãe de Jesus, que é Maria. E um último aspecto que tudo a ver com solos cristos, que é o aspecto de que para você só quem for santo verá o Senhor. Então, a Igreja Uhum. Católica acredita que quem é santo e ela declara que é santo, tem que ter uma declaração formal. Esse santo vai Sim. direto para o céu. Mas nós, que somos pecadores, não vamos direto para o céu. Por quê? Porque você institui uma espécie de balança de boas obras e pecados. Se você tem uma balança equilibrada a ponto de você ter feito tantas boas obras que você tem condições de ir direto para o céu, a igreja ela vai ver, ela vai declarar que você é santo, você vai direto para o céu. Agora, se a balança estiver um pouquinho desequilibrada, você vai para um local intermediário que se chama purgatório. E lá no purgatório você vai Aham. ter que purgar os teus pecados. Só que demora, mas eu posso fazer o seguinte: como eu sou igreja, eu posso vender para você uns títulos em que esses títulos vão garantir que você fique menos tempo no purgatório. E isso são as vendas indulgências. E aí o que acontece? Aí você, olha o contexto que foi criado. A Bíblia não é que a reforma teve que mudar o que acontecia na igreja. A reforma teve que apagar essa humanidade toda que foi colocada. Porque nesse contexto é que surgiram os reformadores, em que eles declararam basicamente os 5 solas. Disse, a obra de Cristo basta? Sim, é a obra de Cristo. Só que o que tinha acontecido nesse período, teologicamente falando? Jesus ele tinha sido colocado como uma pessoa inalcançável, que você Sim. só podia alcançar como mediador, que Uhum. você não é salvo só por acreditar em Cristo. Você precisa praticar boas obras também.
E a prática de boas obras, ela era necessária para você ser declarado santo, tinha que ser boas obras que iam ser julgadas pela igreja como superiores aos seus pecados para você ser declarado santo e você poder ir direto para o céu. Senão você vai para um local de espera. E nesse local de espera, fica tranquilo que eu vou garantir que haja intercessão para você pelos santos ou por Maria e Uhum. também posso ter um documentozinho aqui, ou seja, você Sim. para ir para o céu, meu, você não precisava mais só de Jesus. É, Você precisava da Igreja Católica, você precisava do sacerdote, você precisava de intercessão, você precisava comprar indulgência. Então, Cristo ele foi excluído da vida das pessoas. E o que, que é mais grave? Naquela época, como houve uma perseguição muito grande dos romanos, e logo na sequência já chegaram os bárbaros que tomaram o Império Romano do Ocidente, praticamente toda a Europa, você não tinha mais as escrituras disponíveis. sim. E mais, não adiantava ter as escrituras disponíveis, porque o povo era analfabeto. Não é saber ler, não é conseguir ler? Exatamente. Por isso que as igrejas góticas, é muito interessante quando você viaja para o exterior, você vai ver as igrejas góticas, você pega, por exemplo, a Catedral de Notre-Dame na França, toda Sim, a história bíblica está narrada em vitral e na igreja, porque eles usavam, sim. os clérigos da época usavam esses símbolos para contar a história bíblica. Bom, no final eu falei demais, me estendi, mas o que, que a gente tem? A gente tem Não, um não Cristo. falou demais, não. Falou demais, não. Fica tranquilo. Você respondeu. E vou te falar que você já respondeu umas 5 perguntas que eu tinha aqui. Já incluiu a resposta. Mas não falou demais, não, cara. É ótimo, porque eu tenho certeza que quem estiver assistindo aqui comigo vai tá aprendendo assim numa ordem mesmo, né? E como é que as coisas aconteceram. Eu, se ninguém mais assistir, eu já estou amando assistir já. Então tu pode continuar falando. Que pra Que mim tá ótimo. O que é importante a gente dizer? Naturalmente, o Papa ele é o chefe de um Estado. A gente tem que ter muito Sim, respeito por ele. Ele é o chefe de um Estado. Ele é uma autoridade, sim, sim, toda autoridade instituída por Deus. Tem que ter muito sim, respeito por ele. Eu conheço católicos que são salvos. Eles realmente acreditam em Jesus. Se você lê o livro de Agostinho, você começa a ler o sim. livro. Misericórdia, esse cara ele realmente acreditava em Jesus. Ele tem uma teologia muito profunda, muito séria. Ah, ah, Então, a gente não está aqui fazendo uma crítica. O que a gente está mostrando é que houve uma interseção entre igreja e Estado, que os dois se transformaram numa coisa só, sim, com Roma, e aí interesses políticos foram colocados acima de interesses espirituais. claro, E a claro, gente chegou num claro. contexto em que o poder que pertence a Cristo passou a pertencer a uma pessoa da terra, a uma instituição. Uhum, Com isso, Cristo foi afastado. Cristo ele não é, sim. Cristo ele ficou praticamente desconhecido por quantos séculos, né? Por quantos. Poxa, E aí, quando você tem a reforma, toda essa humanidade ela é tirada. Os reformadores dizem, olha, Jesus ele é o único intermediário. E outra coisa, essa é uma outra coisa interessante também. A Igreja Católica entende, quando ela instituiu o dogma da missa, é que toda missa ela é uma revalidação do sacrifício de Cristo. Por isso que eles acreditam na transubstanciação, no sentido de que a uhum. hóstia e o vinho são efetivamente o sangue e o corpo de Cristo. Literalmente o sangue do corpo. É, Literalmente, literalmente. Só que o que literalmente. Hebreus diz? Que o sacrifício foi uma vez e basta, é suficiente. Esse foi outro dogma que foi alterado também, né? Então, assim, você me perguntou, fala um pouquinho aí sobre a questão das obras, a questão de como se estabeleceu essa relação. Basicamente, o que antes era simplesmente você aceitar uma obra, se com a tua boca confessares, com o coração creres, você será salvo. Em razão de todos esses interesses econômicos, políticos e até um aspecto cultural envolvido, o homem passou a ser demandado também por obras, porque veja, se ele não procura um sacerdote, se ele não compra indulgência, se ele não pratica boas obras para compensar os seus pecados, tudo isso, e Jesus colocado numa posição de inatingível, ou seja, entre o homem e Deus, que só havia Jesus, foi colocada a igreja entre o homem e Jesus, só que a igreja Uhum. como se fosse Jesus, para poder alcançar o Pai. Você Então, concorda que dentro dessa. Você concorda que dentro, ou você pelo menos consegue enxergar do jeito que eu estou enxergando aqui, que a partir do momento que
o cristianismo ali, né, a religião se mistura com a política e forma essa ideia, faz o povo voltar lá para o deserto saindo do Egito, cara. Que era o Deus querendo falar diretamente com o homem com temor, com terror, talvez ali, né, do poder daquele Deus, falar: não, não, Moisés, vai lá e resolve para a gente e só passa para a gente. A partir dali, a gente vai precisar de profetas, de sacerdotes, vai precisar de pagar ali com sangue, porque na verdade você não estava pagando o pecado, você estava encobrindo o pecado até ele ser pago em Jesus. Então, todas essas coisas estavam acontecendo. Quando a Igreja Católica faz isso, nessa mistura do cristianismo com a política, é você fazer voltar, é invalidar, mesmo eles acreditando que só por Jesus nós podemos ser salvos, só em Jesus ele é o único caminho, é verdade, mas eles fazem a gente voltar para lá para trás, lá para a saída do Egito e de novo para o Antigo Testamento de eu preciso de sacerdotes, eu preciso sacrificar toda vez que tiver lá a festa, eu sacrifico para poder pagar ou encobrir os meus pecados. A gente volta para aquilo e invalida o que Jesus fez. Porque quando Jesus vem, ele rasga o véu a partir dele, depois dele, para quê? Para que você tenha acesso direto. Então, você não precisa mais de intermediários. Você não precisa de intermediários como santos, você não precisa de intermediários como Papa ou como sacramentos. Infelizmente, em igrejas evangélicas, ah, existem ainda essa pessoa que muitas igrejas, né, prendem, então, são tão manipuladoras que se o pastor ali, aquele homem, não falar por Deus com o povo não tem acesso a Deus também. Então, a gente está falando aqui da Igreja Católica, mas isso não é só na Igreja Católica. Você volta para o Antigo Testamento, você invalida, mesmo você dizendo que Jesus é o único que pode fazer, é o único caminho, você tira isso de Jesus no momento que você bota em um lugar inacessível, que você precisa de todas essas outras coisas. E o engraçado, o que chama atenção dentro dessa ideia dos solas, você falou que o Papa é realmente um homem importante para a Igreja Católica, assim como o pastor é para a Igreja Evangélica, que a sola Escritura, somente a Escritura, ela não está tirando a autoridade que Deus dá para esses homens. Ele só está dizendo o seguinte: se eles fizerem o contrário da Bíblia, quem está errado é eles, não é a Bíblia. Então, eles têm a autoridade deles, mas a autoridade deles nunca vai ser maior do que a palavra de Deus. E aí, dentro da palavra de Deus, quando a gente vai estudar o Evangelho, o que Cristo fez e como a transformação que tem, o homem ficar preso novamente nisso, seja na Igreja Católica ou seja numa igreja qualquer que tenha praticamente um semideus ali, assim como o Papa, existem igrejas evangélicas que também têm isso, a pessoa ela precisa conhecer a Bíblia, né, Cristiane? Ela precisa estudar a palavra de Deus, né? Olha, Hanan, só esses seus comentários. A gente tem mais 3 horas para falar? Olha, Eu te conheço o suficiente para saber que se eu puxar, tu vai. eu vou, eu vou te contar uma história. Eu tenho um grande amigo, assim, ele é católico e ele tem muitos negócios, ele tem muitos imóveis, ele e a irmã dele, né? Ele recebeu de herança. E olha que interessante, por que que eu estou contando essa história? Porque um desses imóveis, uma igreja protestante quis locar. E a irmã Uhum, dele falou: Nós não vamos locar para a igreja protestante, porque essa igreja não é a igreja verdadeira. uhum. Aí, quando ele me contou essa história, eu falei: Eu não sabia nem o que falar para sua irmã, para minha irmã. Ele falou: O que que você sugere? Eu falei: Eu sugiro que vocês se tornem judeus, porque Jesus era judeu. Jesus era judeu. É, Então, a igreja católica não é a correta, e nem a protestante. Se é. você for pensar dessa forma, o que que a gente tem que ter em mente? O ser humano, a natureza pecaminosa, a natureza corrompida do ser humano é algo tremendo, assim, algo que é em um aspecto negativo, negativo. Uhum. Basta a gente ver que quando Jesus, no Sermão do Monte, ele apresentou o que era necessário para entrar no reino dos céus, ele mudou completamente a mentalidade dos judeus daquela época. Não é que ele estava mudando a lei, porque ele não veio para mudar a lei, ele veio para cumprir. Mas tinha tanta humanidade ali,
Naquela época você tinha duas casas de pensamento muito bem consolidadas entre os rabinos. Era a casa de Hillel e a casa de Shammai. A casa de Shammai ela era mais literal e a de Hillel era mais alegórica. Então, para você ter uma ideia de onde chegou a casa de Hillel, por exemplo, com o divórcio, eles chegaram a concluir que o divórcio era uma obrigação do homem. Ou seja, o divórcio era recomendado. Como é possível? Aí Jesus teve que falar: não, vocês não estão entendendo. Se você pensar que você adulterou com alguém, que você saiu, você já adulterou. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está discutindo aqui, a gente não está discutindo, a gente está falando aqui, mas a gente não está discutindo aqui qual que é o ritual que é mais adequado, que é o mais correto. E isso não é Uhum. cristianismo. Cristianismo é Sim. o Filho do Deus vivo, o próprio Deus, desceu à terra em carne, morreu pelos nossos pecados, para nos permitir a vida eterna, para reconciliar com o Pai, para nos resgatar da escravidão, para cumprir a pena no nosso lugar, para renascer um espírito e podemos ter uma vida de intimidade com Ele e com o Pai. O nosso contato com o Pai está aberto. Rasgar o véu do templo é exatamente isso, é muito simbólico. Agora, se você vai frequentar a igreja católica, se você vai frequentar a igreja protestante, a presbiteriana, a batista, claro, tem credos que são incompatíveis, né? Agora, Sim. você não vai para uma igreja, por exemplo, luciferiana, você não vai frequentar um ambiente espírita. Por quê? Porque isso é contrário ao próprio dogma. Agora, se você quer frequentar qualquer dessas igrejas, aquilo que o padre fala que você concorda, você diz amém. O que você discorda, você não cumpre, você não obedece. Se você quer ser judeu, quantos judeus messiânicos tem? Claro, eu tô Uhum. dizendo isso, eu não sou ecumênico. A verdade é uma só. Eu estou dizendo isso só para entender que você não é salvo ou você é condenado dependendo da igreja que você está. A Sim. salvação não é isso. Claro que, assim, existem igrejas hoje, protestantes, igrejas que eu discordo completamente. Você falou, essas figuras são colocadas como um verdadeiro Maomé, como um sacerdote, elas são idolatradas pelo povo e Sim. elas vão para a igreja porque elas querem um milagre. Jesus, É isso quando as aí. pessoas iam atrás dele por milagre, Jesus se afastava. Uhum. Jesus até realizava vários milagres, mas ele entrava no barco e ficava distante, porque eles não querem conhecer aquela colocação que todos fazem. Eles não queriam o Deus do milagre, queriam o milagre de Deus. É isso aí. Então, não importa o credo que você tem, se o seu credo seja Cristo. Isso é solos Cristos. Sim. Não, eu não tenho condições de julgar ninguém, eu não tenho condições de dizer se aquela igreja está correta ou não está correta, mas assim, o Espírito Santo que habita em mim, ele mostra, ele testifica muitas coisas que eu vejo em Exatamente. várias igrejas, eu discordo. Agora, a minha Sim. fé é inabalável, eu creio em Jesus. Eu creio também que se porventura você tiver numa igreja que não tem bons valores por vários motivos, porque o pastor não é um homem, pastor presidente não é um homem de Deus, ou porque é uma igreja corrompida, ou porque Uhum. aquela não é uma igreja efetivamente apostólica. Jesus, o Espírito Santo vai atuar na tua vida, o Pai, os filhos vão atuar na tua vida e Uhum. eles vão te conduzir para outro lugar. Né? Só que a humanidade faz com que a gente acabe criando todas esse estigma e esses preconceitos. Agora, o que não dá para fugir a verdade é absoluta, e a verdade é Jesus. Não são Sim. todos os caminhos que levam à salvação. Ele é o único caminho, Sim. ele é a verdade, ele é a vida. É Deu verdade. para captar? Fui claro nesse contexto Foi. teológico? Foi. E aí o que acontece? Foi clarinho. Surgem os reformadores e falam: olha, só os Cristos, é só Cristo, né? Ok. Então, olha o que é interessante. Vamos tentar estabelecer aí, vamos pensar, tentar criar dois quadros, um quadro com duas colunas imaginárias, tá? Na primeira coluna você tem a visão católica e na segunda coluna você tem a visão protestante. Então, na visão, esse foi o contexto que a gente teve no momento da reforma, tá? Então Uhum. você tem, com relação à mediação, o que é mediação? Entre o homem e Deus. A visão católica, eu, igreja, preciso ser o mediador seja por meio de santos, seja por meio de Maria, seja por meio do padre, eu sou o mediador entre você e Cristo. Visão protestante. Só Cristo, não existe mediador.
Nós Uhum. somos sacerdotes. O que significa que nós somos sacerdotes? Nós temos condições de estar diante da presença de Deus. Sim. Então, vamos pensar agora na segunda linha da coluna, falando sobre a suficiência de Cristo para a salvação, visão católica. Só é plena e completa a obra de Cristo na tua vida se você cumprir os sacramentos, se você, ou Sim. seja, se a Igreja Católica participar. Na visão protestante, na visão da reforma, a obra de Cristo é plena, completa, não há necessidade de mais nada. Uhum. Se a gente for pensar, agora a gente já pensa em decorrências, né? A questão das indulgências. As indulgências faziam parte do processo de purificação, do processo de santificação, do processo de você ficar menos tempo no purgatório, na visão católica. E na visão protestante, elas são rejeitadas, porque você não precisa de nada disso para você estar. A gente tem que entender que as obras, elas não são importantes para a salvação. Elas são importantes para a tua recompensa, para o mérito que você Uhum. vai ter. Elas são importantes. E aí, por isso que Sim. Lutero, no começo, ele entendia que a carta de Tiago ela não era canônica, ela não era inspirada pelo Espírito Santo. Por quê? Porque era a carta de Tiago que dá uma base tremenda para você poder sustentar a necessidade das obras para a salvação. E Uhum. aí que ele entendeu que, na verdade, o que estava sendo dito na carta era de que as obras são uma manifestação da salvação e elas são importantes para você conquistar o Sim. mérito e elas refletem a nova vida que você tem com o Espírito Santo, enfim. Mas voltando para o quadro, pensando ainda nesse quadro com duas colunas imaginárias, vamos para a próxima linha. A intercessão dos santos e de Maria. Ela era imprescindível para a visão católica, mas Sim. rejeitada pela visão protestante. E aí a gente fala na questão dos sacramentos, que é a mesma coisa. Se você não tem o Uhum. sacramento, você tem a comunicação da graça na vida do cristão. E para a igreja protestante, os sacramentos são importantes? São, mas porque eles são símbolos. Então, Jesus deixou a ceia, deixou o batismo, são símbolos. Sim. Agora, sobre o batismo, eu vou abrir um parênteses e fazer uma observação. Tem uma passagem de Marcos que fala: se você crer e for batizado, será salvo. E isso é usado pela Igreja Católica como fundamento também. Mas a gente tem que entender que a palavra batismo, ela é uma transliteração do grego, ela não é uma palavra da língua portuguesa. Do grego, você tem uma palavra que se chama baptó. Baptó significa inserir. Então, se a gente for pegar uma... Isso aqui é baptó. Opa, aqui. Uhum. Eu inseri, isso é baptó. Baptizó é algo que está inserido. Quando a Sim. Bíblia fala que se você crer e for batizado, significa que se você crer, você estará sendo inserido na igreja de Cristo, no corpo de Cristo, e aí você é salvo. Sim. Esse é o batismo do novo nascimento. Então, fecha o parênteses sobre o batismo. E a questão da justificação. Para a Igreja Católica, a justificação é pela fé, mais obras. E o que é na visão protestante? Sola fide. Quando eu disse que o supra-sumo filé mignon ficou para mim, é isso, né? Sola fide em Cristo, né? É isso Sola aí. é a glória. Jesus é a manifestação da glória de Deus, né? Fala, Grácia. É Sola ele Escritura, a também. palavra é Cristo, né? É. Né? Tudo vai convergir para Jesus. Tudo vai Sim, estar nele, né? É, tudo vai conviver. quando quando a gente fala disso, eu acho que é meio óbvio te perguntar isso, mas eu vou te perguntar como somente Cristo, como Cristo influencia tanto a pregação quanto o ensino nas igrejas. O quanto é importante as igrejas pregarem e ensinarem sobre Cristo. Por que eu te pergunto isso, Alexandre? Por exemplo, é, lá na igreja eu trabalho com a parte de ensino, então a gente recebe pessoas que estão aceitando, conhecendo a Cristo ali na nossa igreja, e tem pessoas que vêm de outros ambientes, de outras igrejas. Eu não estou falando nem de outras religiões, estou falando de outras igrejas. E às vezes a gente percebeu, eu já estou lá para 4 anos que eu estou na parte do ensino, e ali no primeiro ano, quando foi virando o primeiro ano, eu falei assim, cara, a gente precisa fazer. A gente tem um livro dispositivo por ano. E no primeiro ano eu falei, cara, a gente precisa falar do Evangelho. Antes de tudo, a gente precisa apresentar Jesus. Porque
as pessoas acho que ainda confundem quem é Jesus. E aí eu comecei a perceber isso com a chegada desses novos membros, deles não entenderem claramente quem era Jesus. Ou essa suficiência em Jesus, de ter a certeza somente em Jesus. Então, eu te pergunto isso porque pode parecer muito claro, ou até uma pergunta idiota, mas não é, Alexandre. Você que também trabalha com ensino na sua igreja, você deve receber as pessoas e vai ter gente que fala assim para você, tem 20 anos já, eu sou crente. E aí, cara, quando vai falar de Jesus, a pessoa não conhece Jesus, ou não, nem estudou sobre Jesus para conhecer a fundo. E a gente viu essa necessidade. Então, qual é a importância das igrejas ensinarem e pregarem Jesus, cara? Olha, primeiro a gente tem que entender que Jesus ele foi excluído do mundo, né? A Uhum, gente, hoje em dia, a gente o que a gente mais vê é a negação da, como você falou, até da própria existência de Jesus a quem nega. Que ele é Deus, então, enfim. E ele sim. tem sido muitas vezes excluído da igreja. Porque, veja bem, Uhum, se você faz um apelo, você pergunta para as pessoas quem quer ser salvo, você acha que alguém vai dizer que não quer ser salvo? uhum. Todo mundo quer ser salvo, né? Pois é, não adianta você falar se você quer ser salvo. Você está explicando para a pessoa o que ela precisa fazer para ser salvo, quem é Jesus, o que é a salvação e o custo disso? Você está disposto a Sim. pagar o preço, meu amigo? Né? Uhum, Por que eu estou dizendo isso? Porque, assim, primeiro, as pessoas elas não compreendem a absoluta miserabilidade e pensando em desgraçado como alguém que não tem graça e a imensa sim. desgraça de uma pessoa que não conhece Jesus. É, chegará um momento em que essas pessoas que não aceitam Jesus, elas serão julgadas e a ira de Deus é legítima. Nós Uhum, estávamos no fundo do abismo, condenado a uma vida de sofrimento, distante de Deus, num tormento eterno, num tormento permanente, sem a menor condição de ser salvo. Nós somos como trapo de imundícia para Deus, sepulcro aberto. Um sepulcro aberto, assim, não sei se já tiver, se você, quem os nossos irmãos estão assistindo já tiveram oportunidade, o cheiro é insuportável. ó, Por isso é que Deus dá tanto valor para o aroma agradável de Jesus, né? O aroma de, uhum, por isso que nós temos que ser espelho de Cristo para exalar o aroma de Cristo. Agora, nós estávamos absolutamente perdidos, sem a menor condição de salvação, sem a menor condição de ser aceito por Deus, condenado ao sofrimento eterno. As pessoas elas não percebem isso. Só por isso a gente tinha que dar saltos de alegria e não ter coragem de abrir a boca para reclamar de nada. Porque por mais sim, miserável que a vida de uma pessoa possa ser aqui na Terra, ela achando assim, se ela tem Jesus, ela está salva. sim. Tem pessoas que estão procurando por dinheiro, as pessoas estão procurando por saídas, como se Jesus não bastasse. A triste notícia é o seguinte: se você tem um filho, você não vai dar uma arma para o teu filho, porque o teu filho vai se matar com essa arma. Deus não vai dar para você nada daquilo que vai te destruir. Não adianta você pedir. E se você está buscando dinheiro para você ter conforto, ter solução, estou falando do dinheiro, mas tem várias outras alternativas. Pode ser uma pessoa, Sim, pode sim. ser um relacionamento. Se você está querendo isso para você se sustentar, tá errado. Vai cuidar de você, porque Deus não vai te dar. Se ele te der, Uhum, se perde. sim. SUS, ele tem que ser visto como a única saída que a gente tinha. E se as pessoas não forem despertas para a condição que elas estavam, jamais elas vão dar valor para Jesus. Paul Washer, ele tem um livrinho pequenininho que é uma maravilha. Uh, O nome do livro é O Verdadeiro Evangelho. sim. Fala exatamente isso. Ele vai pregar na igreja e ele fala: olha, hoje eu vou fazer uma pregação que vocês não vão gostar de ouvir, mas vocês precisam ouvir. Eu falo assim: olha, vocês não servem para nada. Vocês são assim, são lixo, sepulcro aberto antes de conhecer a Jesus. Conhecer a Jesus, aceitar a obra de Jesus, vocês se tornaram amigos do Pai reconciliados. Então, se as pessoas não compreenderem a imensa e a desesperadora necessidade que Jesus tem na vida de qualquer um,
Jamais elas vão poder dar valor para Jesus. Jesus não é um brother. Ah, ele é meu Uhum. brother, ele é o meu guia, ele é o meu norte, o meu modo de vida. Não, ele é muito mais do que isso. Ele pode ser tudo isso para você, porque ele é amor, né? Ele nos ama. Mas antes disso tudo, ele era a única saída que você tinha. E, meu amigo, se o pai não tivesse disposto a entregar o próprio filho, o que é imaginar que você tinha uma triunidade perfeita, unida por toda a eternidade, e ele esteve disposto a sacrificar um filho que se ofereceu por nós, sendo inimigos. É absolutamente imprescindível que a gente fale de Jesus e que a gente fale que esse Jesus merece a nossa santidade. Falar de santidade nas igrejas, falar de pecado, falar de Jesus, o que Jesus fez por nós, porque o mundo é profético, o mundo está caminhando para a apostasia total. Sim. Só que nós somos sal e luz. Se a gente não for sal e luz, o que a gente vai poder fazer para interferir nesse mundo? A gente, mais do que a gente só expor essa verdade para eles, a gente precisa mostrar para eles como ser essa verdade, ser sal e luz para o mundo. Esse é o nosso papel. A gente tem que. Por isso que essa é uma das decorrências também dos solos cristos. É o seguinte: toda pregação tem que ser cristocêntrica. Toda pregação tem que ter Cristo como norte, ainda que você não fale diretamente de Cristo. Você vai falar de um evento do Antigo Testamento, como ele se relaciona com Cristo e com a obra de Sim. Cristo. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Isso é maravilhoso. Cara, tem algum ponto do Solos Cristos, ou desse que a gente está falando aqui de Cristo, dentro dessa esfera que você quer colocar ainda que eu não te perguntei? Ah, tem tanta coisa. É tão bom falar de Jesus, né? Eu acho que talvez Eu te pergunto sabendo, cara, que você não vai falar para mim assim. Não, Renan, já foi tudo. que, veja, Mas pode. eu não posso ser antibíblico, né? Porque o que João disse quando ele terminou o Evangelho? Olha, se eu fosse falar tudo que Jesus fez, nem todos os livros do mundo completariam, né? Não daria, não teria A gente espaço, tem né? que a gente tem uma decorrência dos solos cristos é a gente entender que hoje Deus deixou pastores, deixou líderes, mas eles são coiguais conosco na condição espiritual. A diferença é Sim. que eles são mais experientes, eles têm um ministério, mas a finalidade é a edificação da igreja. Você tem outro ministério. Você tem um ministério que pode ser diferente do meu. Veja, mesmo o ensino tem muitas variantes, né? É, Uhum. eu tenho uma coisa do ensino tete a tete. Você tem uma fluência em rede social que é nítido quando a gente te vê que Deus te colocou aí, não foi você que se achou aí, é o teu propósito, é o teu ministério. Então, a gente não pode realmente idolatrar pastores, a gente não pode idolatrar líderes, né? Nós somos exatamente iguais, toda a honra, toda a glória, toda a adoração tem que ser para Jesus. Esse personagem, o maior ser humano que já existiu na história, o próprio Deus vivo que veio à Terra, algo inimaginável, ele pisou a Terra com os próprios pés. Ele, eu fico imaginando, imagine você ser discípulo de Cristo naquela época, imagine você poder caminhar com o próprio Deus, encostar no colo de Deus. Imagina você poder sentar debaixo da árvore, você ouvir os ensinos. Tem coisa, às vezes você está vendo alguma passagem bíblica, te cai a ficha, eu falei, misericórdia, olha a profundidade disso. Olha a profundidade do que ele falou, olha a profundidade do ensino de Cristo e não é perceptível de imediato, né? Veja, ele mesmo falou, eu tô falando aqui com vocês de coisas mundanas, coisas naturais, e vocês não assimilam. Imagina se eu fosse falar de coisa espiritual. Quantos segredos ainda existem na Bíblia, né? Veja, não é nenhum segredo que vai mudar a lógica, né? Porque essa é uma máxima Sim, sim, que a gente adota, que é a unidade da Bíblia, né? Toda ela converge para Cristo e é um princípio sim. de hermenêutica que a Bíblia não se contraria, então você harmoniza as passagens. Mas quanta coisa você descobre ali, né? A gente teve a oportunidade de estudar com o professor Clayton as ações parabólicas de Jesus, né? Olha quanta a parábola do filho pródigo, né? Quanta verdade escondida ali que os olhos ocidentais não compreendem, né? É, E o é. Solos Christus, ele não é uma verdade absoluta, porque ele é muito criticado também. Ele é criticado por quê? Uhum. Dizem, por exemplo, que dá margem a um subjetivismo na interpretação da Bíblia, que a cada um não pode interpretar Uhum.
principalmente, que prejudica o ecumenismo. Como assim só Cristo? Todas as Uhum. religiões levam a Deus. Não, vocês não podem ser exclusivistas dessa forma. Que coisa mais ultrapassada. Nenhuma é verdade absoluta. Nós estamos num mundo relativizado. Veja, se você tira todo esse ritual da igreja, você desvaloriza o valor do corpo de Cristo. Você Uhum. desvaloriza a tradição, a igreja está sendo composta ao longo de séculos. Como é que você joga tudo isso no lixo? É óbvio que vai ter crítica, né? Olha, se eu pudesse deixar uma última mensagem, não se apeguem à humanidade. Sim. Apeguem-se a Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O resto, o Espírito vai modular na nossa vida. Amém. 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 Cara, olha, você indicou série, que eu vou buscar aqui para botar aqui embaixo. Você indicou Cristianismo por Princípios, do C.S. Lewis, que eu acho que, eu não vou falar que é obrigatório, mas seria bom que todo cristão lesse. O Evangelho Verdadeiro, do Paul Washer. Não se engane pelo tamanho do livro, porque se você pegar, você vai achar que é um livreto, e olha, você É vai muito, apanhar tanto. é muito Tu vai profundo. apanhar tanto que tu vai falar, não, Deus, ainda bem que é pequenininho, que se fosse maior, não dava mais. É um livro muito bom também. É, eu não sei se você conhece o Francis Chan. Ele tem alguns livros bem legais, e eu acho que um deles, assim, ele fala sobre isso, de não se pegar a humanidade, mas se pegar em Jesus. E eu não quero dar spoiler do livro, quero que você leia, quem estiver assistindo. Louco Amor, em português é Louco Amor, e ele vai falar o seguinte ali, um trechinho lá no meio do livro, ele vai falar assim: você está buscando a Jesus ou você está buscando o céu? Por quê? Se você estiver buscando o céu, talvez você possa ter o céu mais maravilhoso que existe, com todas as coisas que você gosta. Aí ele começa a descrever assim: pensa na comida que você mais ama. Então pensa ela da melhor maneira, feita assim da melhor maneira. E aí ele vai botando tudo assim, ele vai te enchendo, e você vai lendo, e você vai vendo, falando assim: Senhor, eu quero estar nesse céu. E aí lá no final ele diz assim: e se te derem a oportunidade de você ir para esse céu maravilhoso, mas se Jesus não estiver lá? E aí ele vai completar isso, que eu não vou falar, mas quem nunca leu, leia o livro aí, Louco Amor, do Francis Chan. E aí ele vai completar isso, e aí é exatamente o que você falou, Cristiano. É, você está seguindo a Jesus por Jesus ou pelo que você quer dele? Você quer milagre, você quer bênçãos, você quer dinheiro, você quer fama, você quer pessoas, o que você quer? Ou você quer ele? Isso para mim, o solos Cristos também envolve isso, da gente querer Jesus. Não pelo que Jesus já fez ou que ele vai nos fazer como co-herdeiros dele, o que a gente vai ter como benefício no paraíso, mas é o prazer de estar com Jesus. A gente Então, vai você se casar falou, com ele, né? Tem coisa melhor? pô, então não tem essa de, igual falou, de pô, só sentar debaixo da árvore e escutar. E aí, ah, tem mais livros aí para você indicar para gente? Tu pensou em mais Olha, algum para falar das solas, da reforma, de Cristo? o que é legal do Francis Chan que você falou, ele é assim, é impressionante o amor que esse homem tem. É impressionante. Você lê o livro dele, Uhum. você vê que ele tem uma relação tão íntima com o Espírito Santo. É algo assim É, tremendo, tremendo. É lindo demais, é muito legal. Independente do livro, ele tem muitos vídeos curtos com poxa, tem mensagens muita coisa. que ele fez, inclusive lá em Jerusalém mesmo. Uma delas que é muito marcante, ele está no meio do Rio Jordão e tá E, fazendo uma passagem, né? Enfim, ele é um homem realmente, o ministério dele é o amor nitidamente. Olha, eu acho que hoje quem mais domina, é difícil falar que alguém domina alguma coisa, mas que conhece e que transmite muito bem, muito claramente, muito facilmente todo o ambiente da reforma e o Solas é o Franklin Ferreira. Ele é muito e, bom. Ele é muito, muito bom. Ele tem um livro que são Os Pilares da Fé e também tem um livro de teologia sistemática, né? Ele tem vários livros.
Mas o de teologia Sim. sistemática, ele é um pouco mais denso. Agora, Pilares da Fé é um livro assim tremendo, tremendo, né? O Augusto Nicodemos também tem um livro sobre não pode rir, né? Não pode rir porque você Não vou brinca que eu rir. sou Não vou rir, só não vou rir. eu não tô nesse nível de honra. Ah, olha, um livro que eu gosto, Ah, ainda bem que tu foi, pô, foi tudo que falou, hein? Tu viu que eu nem comentei. Eu estou me segurando. mas Desde o começo aqui eu estou me segurando. segurou. Segurei, segurei, segurei. Ó, um livro que eu gosto muito, assim, um livro muito, muito legal, um livro que pega bastante todos os aspectos da obra de salvação de Cristo, é o A Cruz de Cristo, do John Stott, também um livro muito, muito bom, bem legal. Hum, A gente tem os livros dos reformadores mesmo, né? Os escritos, na verdade, né? Os uhum, escritos de Calvino, Instituto de Calvino, tem alguns livros de Lutero. Olha, mas eu acho que é um livro que fala também sobre a nossa condição, do Jonas Madureira, Inteligência Humilhada, também é muito interessante, mostra mesmo, né? Quanto hum. mais a gente diminui, mais Jesus cresce na nossa vida. Eu acho que por aí já, Paul Washer, por aí já tá bem Tu encaminhado. já Tem montou um uma mini, do tu já Sproul montou uma mini também. biblioteca, né? Pra galera. Cara, Não, não é. esses livros são livros que não são livros assim, muito teológicos no sentido, tentando ser mais claro. Não são livros técnicos, acadêmicos, de leitura difícil, Sim, profunda. São livros feitos para a gente ler mesmo, sim, sim. para você conseguir conhecer Jesus mais, para você conseguir conhecer a obra. Não é um livro assim de uma tecnicidade, falando de um aspecto específico, de uma Sim. teoria teológica. Não, não é nada disso. São livros assim. Dá um Embora comentário do Dia Carson, né? Já leu tem, algum comentário? O comentário do Dia Carson dos Evangelhos é extremamente técnico. É um negócio que você lê, tu não fala assim, eu estou sentindo um prazer em ler. Você lê porque você quer aprender para passar algo. Mas ele não é uma coisa fluida, né? tem livros que você pega para ler naquele momento que você está sentado no sofá, tranquilo. Agora tem outros que não. Você tem que fechar a porta do escritório, você tem que É abrir, isso aí. É ler o isso aí. parágrafo, ler, ficar fazendo conexões. Esses livros são livros pesados. Embora eles tenham condições de escrever livros assim, a sabedoria deles de escrever livros que sejam acessíveis o Franklin Ferreira, ele tem livros que são Ah, voltados para a aula dele no curso de teologia, mas não é um sim. livro que não, esse livro não é assim. Esse livro ele é muito acessível, muito tranquilo. Não, sim, sim. Eles têm tanta capacidade de escrever com tanta qualidade, mas eles escrevem de maneira simples para que qualquer pessoa consiga realmente ler, né? É, E você vai isso é conseguir entender, né? isso é sabedoria, né? Passar essa mensagem. Alexandre, eu só posso, cara, te agradecer de verdade por você aceitar participar. Você teve que botar suas filhas para dormir, para a gente poder gravar. Mas, cara, eu não consigo te agradecer de verdade. Muito obrigado, muito obrigado. Acredito que todo mundo que assistir esse vídeo aqui, o bom hoje do YouTube, eu fui vendo cada vez mais que não importa muito esse negócio de tempo, porque a galera, às vezes, quando um episódio é muito grande, a galera vai assistindo como se fosse tipo série, vai assistindo pedaço por pedaço. Então, eu acho que a gente conseguiu dar uma amplitude boa no solo de Cristo, somente Cristo. Claro que a gente nunca vai esgotar o assunto. Se a gente pensar aqui, a gente pode fazer 1 ano de podcast só falando de Jesus, 2 anos, também como, assim como o João falou, né? Não tem como a gente falar tudo dele, mas eu acho que qualquer pessoa que assistir a esse episódio vai ter uma aula aqui de história, vai ter uma aula de somente Cristo, dessa questão das obras. Cara, foi muito legal, de verdade. É sempre um prazer te ouvir, é sempre um prazer falar o quanto realmente eu te admiro, como, não só como um prazer de ter você como colega ali no mestrado, mas essa última vez que a gente se encontrou, que a gente estava lá, cara, a gente ficou uma semana junto, a semana inteira. Então, poxa, eu já fico pensando assim, cara, eu não vou encontrar mais o Brechane, eu já fico até triste. Mas, assim,
a gente começar a ter esse relacionamento, criar essa amizade, e dizer o quanto eu acho você inteligente. E sei que quando você fala não é de uma falsa humildade, falando que isso não é de você, que vem de Cristo. E como eu fico feliz de ver Cristo usando pessoas para passar a vontade dele, passar os planos dele, e que ele use o Bresciani da maneira que ele quer usar o Bresciani, que ele me use da melhor maneira para ele. Como a gente, lá no mestrado, a gente vai vendo pessoas inteligentes de várias áreas que estão ali na teologia com a gente, mas cada um atingindo de um jeito, focando de um jeito, e que maravilha, porque isso é o corpo. Cada um é um pedaço, cada um tem uma ação, um plano de Deus, e a gente vê isso fluindo nas pessoas, é maravilhoso. E, poxa, eu tenho o prazer de falar que sou teu amigo, que te conheço, que posso conversar contigo. E coisas aqui que se a gente gravasse nossas conversas lá nessa semana do mestrado, daria polêmica na internet, hein, cara. É, você sabe Daria. que é, você sabe que eu tenho uma amiga que diz que tem uma parte do cérebro do homem que nunca amadurece, vai continuar sendo da quinta série, né? É isso aí. É, então, cara, muito obrigado, de verdade, por você se dispor, por você tirar esse tempo. Eu sei que você fez suas anotações, você não fez, você teria a capacidade de vir aqui só falar sem fazer roteiro nenhum, mas você com certeza sentou, foi ler, foi pesquisar, foi colocar as coisas em ordem, para que tudo se encaixasse. Muito obrigado, de verdade. Deus Ah, não. abençoe você, suas filhas. Na verdade, É um prazer enorme, cara. eu fico até sem graça porque eu não, assim, tantos elogios assim, não acho que eu seja digno de todos eles, mas uma coisa eu garanto para você, existem, a gente se conhece há pouco tempo, né? Não faz um ano que a gente se conhece, mas o Espírito Santo é tremendo, né? Ele testifica quem realmente é nosso irmão e a nossa amizade que começou agora é uma amizade por toda a eternidade. Então, eu tenho certeza disso, né? Tem pessoas que a gente conhece há pouco tempo fisicamente, mas espiritualmente a gente está ligado há muito tempo e o Espírito Sim. testifica disso, né? Você é um deles. Fico muito feliz em poder contribuir, na verdade a honra é minha. Eu fico um pouco preocupado que às vezes eu acabo sendo um pouco prolixo, falando demais, mas a gente tem que estar no Não, controle. Espero que eu tenha contribuído. E no que eu puder colocar à disposição aí dos irmãos que estiverem assistindo, se quiser colocar o meu e-mail depois no coloco. quem quiser mandar um e-mail, quiser trocar uma ideia, eu fico muito feliz em poder falar mais e mais de Jesus. Para mim é uma honra, Ah, sempre que você precisar, estou à disposição. pô, os assuntos que eu queria te chamar, a gente ainda foi mudando, né? E chegou aqui no Sol dos Cris, mas a gente ainda vai falar ainda sobre alguns assuntos aí sobre escatologia. A gente Aí pode falar sobre arqueologia. Ih, rapaz, escatologia, isso aqui vai dar um problema nessa teologia, ideia. escatologia é pesado. Cara, muito obrigado, tá? Muito obrigado. Que Deus te Imagina, eu que abençoe. E com certeza eu vou te chamar para próximas aí. Vou te dar um tempinho só para você descansar, esquecer que teve esse episódio aqui e aí te chamo de novo. Para você não. De novo já? Eu tenho que dar um tempo. Tá bom? Obrigadão, obrigado. Cristiane. Abençoe a Deus todos. te abençoe, meu irmão. Tchau. Tchau, tchau.